Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Em especial, nesses últimos 4 domingos, temos trazido mensagens aqui na Remanescente Cristã Filadélfia que enfatizam o Espírito Santo. Foi o Espírito Divino que ressuscitou o Filho de Deus dentre os mortos. É Ele quem é o tutor da igreja, o capacitador da igreja, o consolador da igreja. É o Santo Preceptor. Em especial nesse domingo se celebra o Pentecoste. Nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia também vamos celebrar o Espírito que nos foi concedido, o Espírito que nos traz alegria, revigoramento, revitalização e é selo e garantia para alcançarmos as promessas. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por sua grandiosa obra na cruz do Calvário. Através desse sacrifício assim oferecido na cruz, o Senhor Jesus Cristo substitui as nossas vidas e recebe a punição dos nossos pecados, das nossas enfermidades, da nossa maldição em sua carne. Sacrifício imensurável. Como calcular um sacrifício tão precioso como esse? O próprio Deus adquire natureza humana, se identifica com os pecadores e, vivendo uma vida em santidade e inocência, pôde qualificar-se para oferecer um sacrifício para a reconciliação da humanidade. Temos paz com o Senhor por meio deste sacrifício. Ou seja, ele se tornou propiciação, ele nos tornou favorável. O Senhor Jesus Cristo nos tornou favorável por meio do seu sacrifício. O seu sangue é cobertura pelos nossos pecados. Nós somos agora chamados justificados e santos, porque onde houve confissão de pecados, onde houve arrependimento, abandono do pecado, ali o sangue pôde verdadeiramente purificar. Ali verdadeiramente o Espírito Santo pôde santificar. No terceiro dia, num domingo, numa manhã de domingo, o Espírito Santo cumpre a promessa do Pai. O Senhor Jesus Cristo afirmou para os maiorais de Israel: Destruam este templo e o meu Pai o refará em 3 dias, indicando que ele ressuscitaria no terceiro dia, após a terrível conspiração dos judeus que tiraram a sua vida, que o levaram com falsas acusações até a cruz do Calvário. Naquela manhã, o Espírito Santo ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Algo de interessante é observar que o Senhor Jesus Cristo predisse todos esses acontecimentos e os discípulos teimaram e tinham muita dificuldade, como até nos dias de hoje muitos têm dificuldade em entender a obra do Senhor Jesus Cristo, tanto a realizada na cruz do Calvário, como aquela que Ele está realizando em nossas vidas, por meio do Espírito Santo que agora habita em nós.
nós tivemos a oportunidade de estarmos pregando nos outros domingos aqui, que o Espírito Santo seria, o Paráclito seria alguém igual ao Senhor Jesus Cristo, alguém para andar, acompanhar juntamente, como os discípulos andavam lado a lado com o Senhor Jesus Cristo, bem assim o Espírito Santo estaria sobre a vida, lado a lado com os discípulos, para fazer sinais, para dar continuidade à pregação do Evangelho, para que os sinais pudessem acompanhar aqueles que creem e que pregam que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Veja que as promessas e os sinais do Pentecoste, do Espírito Santo, do Paráclito de Deus, estão até os dias de hoje, dando continuidade, se estendendo aos nossos dias, para que possamos afirmar que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Ele é a salvação, Ele é o único caminho, a única verdade num mundo de tanto relativismo, de tanta subjetividade, de tanto mundanismo, de tanto neopaganismo. O Senhor Jesus Cristo, na diversidade de ideologias satânicas que existem e foram impostas nas instituições de ensino, o Senhor Jesus Cristo é a única verdade para a salvação eterna. Agendas são implementadas, mas a agenda do Altíssimo, ela é perfeita, porque ela consiste no divino agindo no humano pecador propenso ao mal. Somente Ele pode nos salvar. Neste mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, ele traz a promessa do Consolador, o Paráclito. Alguém igual a mim vai vos acompanhar para dar continuidade a esse Evangelho. E a promessa se cumpre. Algo de interessante que o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado numa Páscoa, ressuscitou numa festa de primícias, e 50 dias após a Páscoa, no 50º dia, na festa dos 50, na festa das colheitas, assim desceu o Consolador, como o Senhor havia prometido. O Consolador desceu sobre as nossas vidas, desceu sobre a igreja, para a instituição e formação da igreja. O Santo Consolador passou a ser o Santo Tutor da igreja. Ele tem que fazer parte da igreja. Imagine que o ser mais santo, o soberano santíssimo, passa a habitar na igreja, como sempre foi a intenção do Senhor, desde a criação do Éden, desde a construção do tabernáculo, passando pela construção do tabernáculo, a construção do templo, onde o Chocã, a glória de Deus, entrou dentro do templo de Salomão, utilizando a vida dos profetas, ungindo o Filho de Deus que adquiriu natureza humana, cumprindo Isaías 61, Deus sempre quis habitar em meio ao seu povo. E na festa de Pentecostes, isso ocorreu. Algo de maravilhoso que o apóstolo Pedro nos revela. Atos 14, 2,14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algo de maravilhoso que essa profecia tem até se cumprido em nossos dias, e poucos têm estado atentos a esses acontecimentos. A começar pelas consequências desses sinais naturais que são ditos no final do discurso, do fragmento que nós tomamos aqui.
Veja que ele fala: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Tivemos a última lua de sangue o mês passado e poucos talvez notaram isso. As pessoas estão talvez acostumadas a verem eclipses, talvez verem esse fenômeno lunar do sol, terra e lua estarem assim alinhados, formando esses chamados efeitos da lua de sangue. Foi algo que o Senhor assim profetizou, algo de interessante, que esses sinais de luas de sangue estão ocorrendo em dias de festas do calendário que o Senhor instituiu. O calendário que o Senhor instituiu foi ali em Êxodo capítulo 12. O dia 14 de Abib foi o dia da independência, o dia em que o povo judeu, o povo israelita saiu de um cativeiro de 430 anos. Luas de sangue estão ocorrendo, sinais no céu estão ocorrendo, e muitos não têm se atentado. Veja que ele fala: o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Veja que ele fala: sinais no céu e sinais na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. Esta profecia se alinha àquilo que o Senhor Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. Além das guerras que causam estragos, destruição de cidades que foram um dia edificadas, trazem essa expressão de fumaça, de explosões, porque a maldade, em sua ganância, buscando poder, aquisição de mais terras, de reservas de minerais para poderem manter as suas indústrias, manterem as suas economias. Qual é o motivo dos conflitos entre as grandes nações? Em uma palavra, fumaça nos abre a ideia de que quando antes do dia terrível do Senhor, o mundo será conflagrado em diversas guerras, e nós estamos vivendo no momento ao qual eu não posso nem citar o nome, porque senão essa mensagem não pode ser colocada na plataforma, mas estamos vendo países avançando para aumentarem a extensão dos seus impérios. Veja que as profecias estão se cumprindo. Sinais no céu, sinais no sol, sinal nas estrelas, sinais na lua. Veja que, voltando à época de Pedro, quando ele assim entrega esse discurso, ele fala do derramamento desse Espírito que leva, que fomenta, desse Espírito que impulsiona a igreja a ter a mesma coragem e ousadia que o Senhor Jesus, os profetas que o antecederam e os apóstolos que assim foram comissionados por ele a levar adiante a palavra de Deus. Porque eles olharam para o Senhor Jesus Cristo, viram o cumprimento de Isaías 61, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me incumbiu, ele me comissionou, ele me ungiu, me deu faculdades e recursos para dar liberdade aos cativos, visões aos cegos, abertura de prisão aos aprisionados dos grilhões demoníacos, romper com o império das trevas. E talvez os discípulos pensassem: como dar continuidade se nós não somos como o Filho de Deus? Como dar continuidade aos sinais que o Senhor Jesus Cristo realizou? O texto vem mostrar claramente que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que capacitou o Senhor Jesus, estaria sobre a vida da igreja, para que a igreja tivesse a ousadia de pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e para que esses sinais pudessem ocorrer. Como a igreja chegou aos nossos dias, através da ministração dos sinais decorrentes da palavra de Deus, e através até mesmo, pois esse Espírito capacitou os apóstolos e comissionados, os missionários, evangelistas, até mesmo entregarem as suas vidas por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja de Cristo se tornou notória por isso, dando cumprimento à palavra de Deus, dando cumprimento pelo poder do Espírito Santo. Esse Espírito Santo não veio a glorificar a si mesmo, ele veio glorificar a Jesus Cristo. 3 são os que testificam no céu, e os 3 estão em harmonia, os 3 estão de acordo, os 3
são Deus em um em Deus. Existe um só Deus, mas os atributos e a plenitude divina do Deus Altíssimo estão na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Os três são um, os três estão de acordo, os três estão em harmonia, porque nele habita, no Senhor Jesus, toda a plenitude da divindade. O próprio Pedro afirma: como mentiste ao Espírito da verdade, mentiste ao próprio Deus. O Espírito Santo sobre a vida da igreja é o próprio Deus derramando de si mesmo sobre a igreja. Isso é graça. É a graça do próprio Deus na pessoa do Filho, se sacrificando pelas nossas vidas, pelos nossos pecados na cruz do Calvário. É o próprio Deus derramando do seu Espírito sobre a vida da igreja para capacitá-la a entrar no reino dos céus. Louvado seja o Santo Espírito. O Espírito desceu com intensidade naquela festa de colheitas, naquele Pentecostes, ao ponto dos fariseus, que não podiam ter a presença de Deus, pois conspiraram em matar o Filho de Deus, ficaram ali difamando, criticando, como muitos fazem nos dias de hoje, criticam a obra do Espírito Santo. Estes são verdadeiros blasfemadores. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês não entram no reino dos céus e não permite que os pequeninos entrem. O reino de vocês vai ser tirado. Esse templo que vocês ficam venerando não vai sobrar pedra sobre pedra. O sinal fechou para Israel e o sinal se abriu para a igreja de Cristo, que aceitou. Não vimos, mas cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos. O reino foi tirado, a missão da pregação do Evangelho, das boas novas do reino, foi tirado dos judeus e colocado sobre a vida da igreja. E nós, igreja gentílica, temos essa responsabilidade. Transportamos a presença do Santíssimo em nossos corpos. Como o apóstolo Paulo assim afirmou na pregação missionária aos gentios, nós temos a presença do Espírito, nossos corpos são templos do Espírito Santo. Nós não precisamos mais de arca, não precisamos de nenhum símbolo do judaísmo, da sua religião mecanicista. Nós temos a presença do Deus Altíssimo, porque cremos que ele ressuscitou dentre os mortos, o Filho de Deus. E automaticamente, quando afirmamos essa mensagem, o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a cada dia. Não estamos loucos nem embriagados, nós estamos vivenciando a alegria regozijante a cada dia da grandiosa obra do Espírito Santo. Nesse processo da nossa vida, não somos perfeitos, somos propensos a falhar e a fraquejar. Temos um advogado. No sangue do Senhor Jesus Cristo nós encontramos a purificação do nosso ser. Na obra do Espírito Santo nós encontramos a santificação, ou seja, ele vai nos convencendo do pecado, da justiça que existe no sangue do Senhor Jesus Cristo e da importância, da relevância diária, da constante santificação para podermos entrar no reino de Deus. Já fomos separados, já fomos consagrados. Línguas de fogo estão sobre os filhos de Deus, aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que ele veio em carne e em sangue para destruir e desfazer as obras do diabo, que ele ressuscitou dentre os mortos. A primeira mensagem da igreja cristã, assim entregue pelo apóstolo Pedro, foi que Jesus Cristo o ressuscitou. Louvado seja o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. A tua graça se estendeu a nós, Senhor Jesus Cristo. Não somos merecedores, mas o teu sacrifício nos purifica de todo pecado. O teu sangue, a tua grandiosa obra na cruz do Calvário, teu Espírito nos leva a reconhecer que não existe outro caminho, não existe outra forma de salvação a não ser pela aceitação do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos, ó Santo Espírito, sobre as nossas vidas, concede-nos o cumprimento das promessas,
concede às nossas vidas a revitalização, o revigoramento para podermos andar na Tua presença, para podermos caminhar diante de Ti. Que o Teu Espírito possa dar cumprimento à palavra e às promessas. Ora vem, sustenta a remanescente cristã Filadélfia. Ora vem, manifesta-te em cada membro em particular, em cada contribuinte e participante em particular, que recebam do Teu milagre, da Tua provisão, que os mesmos sinais que levaram provisão à vida dos Teus filhos no Antigo Testamento e na igreja primitiva, possa se fazer presente nesses dias que antecedem a Tua vinda. Que nós possamos olhar para os sinais que estão ocorrendo no céu, na nossa sociedade corrompida, na apostasia que está conflagrada sobre essa terra. Que em nome do Senhor Jesus Cristo nós venhamos a ter um sentimento de nos santificarmos e nos purificarmos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, te clamamos, visita os hospitais. Senhor Jesus Cristo, visita aqueles que estão em causa na justiça. Visita, Senhor Jesus, que estão sendo perseguidos. Dá vitória em nome do Senhor Jesus. Põe por terra, afasta, afugenta as forças das trevas, em nome do Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A remanescente cristã Filadélfia, nesta manhã, celebra e exalta ao Deus Altíssimo. Celebra e exalta ao Filho do Deus Altíssimo. Celebra e exalta ao Espírito do Deus Altíssimo. Vamos nessa manhã de domingo com muita alegria celebrar a ressurreição do Senhor Jesus e celebrar também a congregação das famílias cristãs. E também vamos celebrar a graça do Santo Consolador que nos foi concedida nesse dia de Pentecoste. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã.